Eu tenho ouvido muita gente falar o seguinte: o Felipe Luiz tem que ser o técnico da seleção brasileira. Chegou a hora do Felipe Luiz assumir a seleção brasileira. Já há até um movimento igual o movimento que existia para levar o Dorival para a seleção brasileira. Vocês se lembram disso? Saudações rubro-negras, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui nessa excelente análise que nosso querido João Guilherme trouxe aqui pra gente, falando sobre Felipe Luiz na seleção. Excelente análise. Já vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal se você não for inscrito, ativar o sininho e compartilhar o vídeo. Sem enrolação, papum, vamos lá. Que o Dorival ganhou a Libertadores com o Flamengo, a Copa do Brasil com o Flamengo, e depois ganhou a Copa do Brasil com o São Paulo. Então houve um movimento para levar o Dorival à seleção brasileira. Agora, mediante os resultados realmente que não são dos melhores, começa o assunto Felipe Luiz na seleção brasileira. Gente, é importante lembrar o seguinte: o Felipe Luiz é um treinador que tem 6 meses no futebol profissional. Aí você vai falar, mas não tem nada a ver, porque ele é muito competente, ele é bom demais. Mas é exatamente esse o ponto. O Felipe Luiz, ele é um profissional de alto nível. Ele é uma pessoa intelectualmente com um padrão elevado. E ele sabe muito bem, ele é um cara experiente no futebol, né, e viveu a maior parte da sua carreira na Europa. Ele sabe muito bem que isso tudo que se fala agora, daqui a pouco pode ir por água abaixo com algumas derrotas que podem acontecer, né? Então o Felipe Luiz, ele passa a impressão de que ele tem tudo planejado e estrategicamente colocado na carreira dele. Ele não imaginava virar técnico do profissional tão cedo, mas ele virou. E a partir do momento que ele chegou ali e os resultados vieram, são, se você contar a Taça Guanabara, são 4 taças. Se você não contar, são 3. Né? Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca. Depois que os resultados vieram de maneira tão expressiva, ele tem a plena consciência de que ele não se firmou ainda como treinador. E dar esse passo agora para sair do Flamengo e ir para a seleção brasileira é algo que pode mudar o rumo da carreira dele. Ele tem tudo planejado, ele sabe onde ele pode ir, até onde ele pode chegar e o caminho que ele tem que percorrer para isso. E o Felipe Luiz sabe que é fundamental para ele ficar no Flamengo, ganhar títulos no Flamengo, para depois buscar outros horizontes. E um caminho natural que se abre para o Felipe Luiz, e o José Boto já falou sobre isso, é o futebol da Europa. O futebol da Europa já observa o Felipe Luiz com muita atenção. Mas para chegar lá, ele precisa amadurecer, ganhar experiência, conquistar títulos, e agora é que vai chegar o momento importante para essa solidificação do Felipe Luiz como treinador de futebol. Porque ele ganhou a Copa do Brasil no ano passado, jogando 4 partidas, dificílimas, 2 contra o Corinthians na semifinal, 2 com o Atlético. Dentro de Minas ele foi campeão. É um feito. Aí ele terminou bem o Campeonato Brasileiro. Aí ele vem e ganha a Supercopa do Brasil em cima do Botafogo, um troféu de abertura de temporada. E depois ele ganha o Campeonato Carioca, que ele sempre colocou como uma pré-temporada, e é mesmo. Agora, terminou a pré-temporada. Agora o papo é sério. E essa é a primeira temporada que o Felipe Luiz vai ter o início de trabalho lá desde janeiro e vai seguir. Então, esta é a temporada da afirmação do Felipe Luiz. E outro detalhe, ele está
envolvidíssimo no processo de construção do time do Flamengo, alinhado, afinado com o Boto. Eu hoje conversei com o Danilo, vai ter o podcast MengoCast lá na Flamengo TV, vocês vão gostar muito, amanhã vai estar no ar na Flamengo TV, e o Danilo me falou várias vezes que o Felipe Luiz ligava para ele quando estava ainda no Sub-17, conversando sobre futebol, e depois na tentativa dele vir para o Flamengo, o Felipe ligou, o Felipe participou, e o Felipe está agindo assim também com o Jorginho, que pode vir para o Flamengo. Ele está participando de todo esse processo. Então isso mostra um envolvimento dele muito grande e um planejamento de carreira que indica que ele não vai sair agora do Flamengo para dirigir a seleção brasileira. Eu, particularmente, não acredito. Acho que ele sabe o que ele quer, ele sabe a estratégia que ele tem que usar para se tornar um treinador de ponta no futebol mundial, e esse caminho passa por permanecer um tempo no Flamengo e criar uma base, uma casca, ganhando títulos, e depois partir para a Europa. Atlético de Madrid é um caminho que se abre para ele naturalmente. Pela história, ele é um ídolo no clube, né? E esse sucesso que ele vem fazendo já o coloca naturalmente como um sucessor do Simeone, que está há 14 anos lá no Atlético de Madrid e que uma hora vai sair de lá. Mas para ele chegar lá com base para substituir o Simeone, ele precisa amadurecer aqui no Flamengo. Então, sair agora do Flamengo e ir para a seleção brasileira, eu tenho a impressão de que não faz nenhum sentido na cabeça do Felipe Luiz e no planejamento de carreira dele. Seleção brasileira é top, é o máximo na carreira de um profissional, embora hoje em dia muitos treinadores renomados prefiram trabalhar em clubes do que em seleção, porque os clubes pagam muito mais. Acho que ainda não é o momento dele. Existem outros treinadores, como por exemplo o Jorge Jesus, que é muito mais experiente e que tem esse desejo de dirigir a seleção brasileira, que estariam mais indicados nesse momento, mas isso não vai acontecer. Mas essa onda de Felipe Luiz na seleção brasileira, acho que é algo que vem de uma empolgação de fora, mas é prematuro. Não chegou o momento e eu acho que ele fica no Flamengo para firmar o início de carreira e depois parte para um caminho europeu. E lá na frente, quem sabe, a seleção brasileira. Parece que o Felipe dá um passo por vez e de maneira competente e planejada. E é isso, galera. Como vocês acompanharam junto comigo aqui, ó, excelente análise do João Guilherme. Concordo 1000% com ele. Felipe não é burro, Felipe é inteligente. E eu acredito justamente nisso aqui que o João tá falando, entendeu? Ele tá planejando a carreira dele pro futuro. É muito cedo ainda, gente. Entendeu? Tô de acordo 100%. Agora eu quero saber a sua opinião. Deixa aí na caixa de comentário. Como eu sempre falo, feedback de vocês é muito importante. Vou pedir para vocês, ó, deixar o like se você não deixou no início. Deixa agora, é de graça, ajuda o canal. Se inscreve no canal se você não for inscrito, para você ser notificado. Ativa o sininho, compartilha o vídeo. Vou ficando por aqui. Papai do céu abençoe. Bye, bye.